Então, o que a gente pode fazer aqui? Como visto no Explain, não tem nenhum índice aqui. A gente pode inicialmente criar um índice para a gente ver como é que vai ficar. Eu vou criar aqui rapidinho um index na tabela crime no campo year e vamos rodar. Vamos criar o nosso índice e aí a gente vai de novo agora utilizando só o Analyzer ou só o Explain por enquanto, rodar para a gente ver o plano de execução agora, só que com o nosso índice criado. Vamos esperar ele criar aqui rapidinho. Aí foi. Agora a gente executa com o Explain. E aí a gente já tem algumas diferenças, né, em relação ao primeiro que a gente executou sem o índice. Como eu falei, agora a consulta continua simples, é a mesma tabela, só que o type agora é do tipo index, que a gente criou o índice. E também as possíveis keys, né, que é o que a gente acabou de criar, só tem essa criada, então ele foi a que ele escolheu, aqui ele mostra o tamanho dela, e aqui é um ponto relevante. Nas rows continua o mesmo valor, né? Ainda é um volume muito grande de dados que ele vai ter que varrer. A mesma coisa aqui no filtrado, e aqui no extra ele já não mostra mais que ele vai, sinalizando para a gente que ele vai utilizar uma tabela temporária, ele já mostra que vai utilizar um índice. Isso é muito bom, porque aí a gente já pode garantir quase que ele tira uma etapa ali para a gente, porque esse use index aqui, ele sinaliza que vai ser um índice abrangente, então ele vai utilizar os dados que ele precisa para retornar a consulta que a gente fez, vão estar no nosso índice já. Então vamos agora executar com o Analyze, né? E aí para a gente ver a resposta que ele vai nos dar também em comparação com aquelas outras etapas que a gente viu. E aí a gente depois roda a consulta sem o Explain, sem o Analyze, para a gente comparar ali qual foi o tempo que demorou, que melhorou, né, na utilização desse índice nessa nossa consulta. Aí ele terminou aqui e a gente pode ver que, né, agora temos só duas etapas. A primeira etapa já é esse Cover Index, né, Scan, que no caso ele está utilizando o índice, né? Ele está lendo os dados diretamente do índice, né, que a gente criou, que é uma operação mais eficiente do que a Table Scan, né? A gente vê aqui o custo estimado, ele ainda mostra que ele vai ter que percorrer essas mais de 8 milhões de rows. E agora, aqui no grupo Aggregate, a gente vê que ainda assim há um tempo, né, o MySQL está agrupando os resultados por ano e contando, né, os registros de cada ano, e essa operação ela acontece após a leitura dos índices, né, e ela ainda assim é uma operação um pouco custosa, né, mas a gente pode ver agora, se a gente rodar apenas a consulta, se a gente executar aqui ela, a gente vai ver que de fato houve uma melhora, né, porque a gente viu ali no Explain, comparando o teórico do sem o índice com o índice, a gente viu já alguns sinais que isso ia melhorar, e a gente pode ver reduziu ali aproximadamente na metade, e retornou os dados para a gente aí da mesma forma. Certo. A gente viu, né, que houve uma melhora, mas a gente pode pensar o seguinte, que criando um cenário hipotético, né, que o cliente ele chega com esse problema, que estava, quando ele solicitava esses dados, estava tendo uma lentidão, e você propõe essa solução e ainda assim ele não está satisfeito, ele diz que pô, melhorou, mas não está bom o suficiente, e aí você começa a pensar em outras soluções, né? E aí a partir do que você viu ali no Explain você consegue propor essas soluções.
A gente viu que, de fato, o problema aqui é porque ele vai fazer essa varredura em muitas rows. É um grande volume de dados. Então a gente pode pensar nesse caso específico aqui, desnormalizar o banco. Por exemplo, a gente, quando cria uma base de dados, não, a gente cria um banco de dados, a gente normaliza ele, né? Para ser um banco de dados mais consistente, né? Evitando, para não ter redundâncias. Mas nesse caso específico aqui, se é uma consulta que é frequentemente requisitada, ela seria interessante a gente admitir um pouco de redundância para a gente ter uma resposta desses dados, né, para quem está solicitando mais rápida. Por exemplo, a gente podia criar uma tabela aqui, eu vou apagar o Explain Analyze, vamos criar Create Table, vamos criar uma table aqui, chamar Year Conch, certo, a gente vai criar uma table aqui, né, como esse select que a gente faz, certo? Já com o índice, então ele vai utilizar o índice para fazer esse select, né? Porque é uma escolha que o otimizador faz e ele criou. E aí o que acontece? Quando alguém quiser solicitar esses dados, a gente só faz um select aqui, select from a tabela que a gente acabou de criar e executa por aqui. Porque o que acontece? Vai vir muito mais rápido, certo? Então o que acontece aqui, nesse caso específico, a gente admite um pouco de redundância, certo? Porque a gente criou uma outra tabela no nosso banco. Mas se é uma consulta que é frequentemente requisitada e ela é pequena, olha, não são tanta duplicidade assim que a gente vai ter de dados, certo? Pode ser uma abordagem melhor. Então é isso, consultas SQL, elas são, para você fazer o tuning nelas, né? Geralmente é assim, você vai estudar cada caso, você vai ver ali com quem está solicitando essa consulta, se é viável também, né? Nesse caso aqui específico, como eu mostrei, não vai prejudicar tanto assim o banco de dados, porque quando você cria um índice, você já está ocupando espaço, né? Essa tabela ela não ocupa tanto espaço assim. E isso tudo você vai ter que avaliar na hora que você está fazendo o tuning, certo? Então é isso. Esse exemplo ele é basicamente isso, é mais para ilustrar a dinâmica, né, de como você vai fazer, né, o processo que você vai fazer para você entender onde estão os gargalos, utilizando a ferramenta o Explain, o Analyze, para você melhorar assim a sua consulta, né, e consecutivamente o seu banco de dados.